Quem é o político do Acre que está preocupado com isso? Qual o governo do Acre? E nosso tá no plano nosso. A gente repensar quais as oportunidades que nós vamos dar para o nosso jovem. Aí o jovem não vai mais ter que ir lá para Santa Catarina, porque o Acre vai oferecer uma coisa melhor que isso. E eu tenho o privilégio de ter o Binho agora coordenando o meu plano de governo. Falando Obrigado, em primeira mão sobre o plano de governo do doutor, né? Dentre Aqui. tantas as atividades que ele tem nessa campanha, nessa pré-campanha até agora. Eu quero agradecer especialmente porque nós temos uma turma muito grande. Para vocês terem uma ideia, são 14 grupos de trabalho. 14 grupos de trabalho fazendo esse plano. Nesse momento agora está todo mundo trabalhando, o trabalho distribuído. Grande parte do que a gente está vivendo hoje no Acre é justamente pela falta de planejamento. A gente tem pessoas incapazes de planejar e de executar. E por isso a gente está numa situação tão ruim em todos os nossos indicadores. Eu vou ser incessante nisso, para o Acre voltar a ter bons projetos, trazer muito investimento, para gerar emprego, para a coisa acontecer, mas não no outdoor, mas num trabalho feito com prefeitos, com o governo e uma parceria com o governo federal. Você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente, você... Fala galera, estamos de volta aqui tem Acre, viu? E falando em Aqui Tem Acre, nós estamos direto do escritório do Jorge Viana, onde mais se encontra Acre. Olha aqui, é só você olhar para essa parede maravilhosa. Gente, o mapa do nosso estado, todos os municípios, os principais pontos turísticos da nossa cidade. Que perfeição! E por falar em Acre, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Turma de peso, como sempre, pessoas preparadíssimas. Vamos falar sobre plano de governo com o nosso pré-candidato ao governo do estado, Dr. Thor Dantas. Seja bem-vindo, Dr. Thor. Obrigado, Marcela, por esse convite. Obrigado, Jorge, Binho. Muito bem acompanhado, doutor, né? Com certeza, com duas pessoas que entendem de plano de governo, governador Binho Marques, seja muito bem-vindo novamente. Senador Jorge Viana, seja bem-vindo. Duas grandes referências de governo dentro desse Acre, entendem muito, Jorge. É sempre um prazer conversar contigo sobre Acre. Então, o Acre é o sentido de vida pública nosso, é a nossa paixão. Sinceramente, Binho, Thor, eu, você também, que já foi, já voltou, porque não aguentou ficar longe. Exatamente. Mas é que nós estamos chegando, nossa convenção, quero aproveitar nossa festa, né? Minha, do Thor e dos outros candidatos, vai acontecer dia 30, na próxima quinta, na outra semana, quinta-feira, lá no Parque das Acácias. Então, vai ser no final do dia. 6 horas até as 7, vai ser um momento muito especial, todo mundo está convidado. Exatamente. Mas hoje aqui é o Thor que manda, porque nós estamos falando do plano de governo, das propostas, das metas, das ideias do governo dele para o Acre. E aí o Thor, né, então, não sei, né? O Thor é bom ouvir primeiro o Thor. Com certeza. O Dr. Thor é engraçado, que as pessoas falam assim, é médico infectologista, mas tem experiência de gestão. Tem experiência de gestão, esteve na gestão do governador Binho Marques, sabe qual é a importância de um plano de governo dentro de todo esse debate agora, doutor Thor. Como é que está sendo essa condução do seu plano de governo? Thor, só um minuto. Sim. A Marcela não lembrou, que ela não é dessa época, mas o Thor, eu pedi para ele gerenciar no meu governo a parte mais complexa. Nós fomos fazer a grande mudança no pronto-socorro de Rio Branco, implantar o TI, transformar o pronto-socorro num lugar de atendimento para quem tinha problema de coração. E quem era o gestor? O Thor. E foi aí que surgiu esse sonho de uma faculdade de medicina aqui no Acre, né? A gente batalhou muito por isso, trouxemos a faculdade de medicina na minha época, pela necessidade que tinha, com a ajuda extraordinária do senador Tião Viana, e obviamente da UFAC, porque a gente se somou e com pessoas da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Bahia, mas principalmente pegando os médicos, as médicas daqui, pondo para formar e voltar. E hoje aí o Thor é um professor, hoje, dos mais gabaritados. Né? Experiência de gestão que não falta e teve 2 ótimos professores, viu? Oi. O Jorge e o Binho, né, o Thor? Eu comecei a minha experiência de gestão chegando no Acre, tinha recém-formado e peguei o Jorge assumindo o governo. E a gente tinha um plano de transformar esse Acre. E aí, Jorge citou algumas coisas, né, assim, a transformação da saúde.
A gente começou pelo pronto-socorro. O pronto-socorro não tinha UTI, a gente não tinha hemodiálise, a gente não tinha emergência, não tinha SAMU, não tinha atendimento ao paciente infartado. Aquela Fundacre era um caos. E essa transformação toda que a gente viu no Acre, ela só é possível com planejamento. Eu digo que eu não sei se existe outra forma de você trabalhar, Jorge, que não seja com planejamento. Bem, eu cuido hoje aqui no Acre, talvez da coisa mais complicada, complexa, vamos chamar assim, que tem na saúde, que é o transplante de fígado. O transplante de fígado é um procedimento extremamente difícil de dar certo. Para que você pegue uma pessoa, troque o fígado dela por outra, ela saia viva no final, só é possível com muito planejamento. Para você transformar um estado que era o único que não tinha uma faculdade de medicina e dizer, vou montar uma faculdade de medicina, vou formar especialista no Acre, quando muita gente dizia que não era possível, só com muito planejamento. Então, eu não sei fazer de outro jeito e é por isso que dá certo quando a gente faz. Eu aprendi muito com o Jorge, na época que assumi o pronto-socorro, depois aprendi muito com o Binho, na época que fui secretário adjunto e superintendente da Fundacre. Não tem outra forma de fazer trabalho complexo e difícil, né, Binho? E acho, Jorge, eu tenho certeza que grande parte do que a gente está vivendo hoje no Acre é justamente pela falta de planejamento. A gente tem pessoas incapazes de planejar e de executar. E por isso a gente está numa situação tão ruim em todos os nossos indicadores. Por isso a saúde está ruim, por isso a educação está ruim, por isso a estrada está ruim, por isso não tem emprego e renda para os nossos jovens, por isso a ponte cai, por isso não tem ramal, por isso não tem água nas casas das pessoas, porque as pessoas não sabem planejar, executar e trabalhar com meta. Mas Thor, me desculpa assim, eu lembro bem, o Binho ajudou. Em 90 eu fui candidato a governador, tinha 29 anos, nós fizemos o Acre Tem Jeito. Um plano que até hoje eu guardo em casa. Cara, foi tão bacana. Porque nós nos negávamos a ser mais do mesmo. Falando, não, tem que ter um plano com metas bem definidas. Foi em 90, Jorge, que o teu plano de 90 que dividiu o Acre em territórios, nos 5 territórios. E até hoje não existia. Nós nos inspiramos no que lá atrás, do Hugo Carneiro, no Guilmar Santos, nós fomos fazer, são formados por vales o Acre, para poder funcionar o governo, fazer o governo chegar em cada lugar. Quando eu assumi o governo, não tinha prédio público do Estado em nenhum município, na maioria dos municípios isolados. O primeiro prédio do governo foi construído por nós. Não tinha escola, não tinha segundo grau. Você entende? Aí nós criamos essa cultura de planejar, de organizar, desde quando eu fui prefeito, né? Porque em 90 eu não ganhei, fui para o segundo turno, mas quando nós fomos prefeito a gente deu um show aqui, porque era uma equipe técnica com um bom plano e com coisas que a gente sabia que ia acontecer e fazer. Agora, no momento que o Acre vive de novo o caos, porque para mim está o caos instalado, é o caos da corrupção, é o caos da incompetência, é o caos da piora que 34 mil pessoas indo embora. Eu vejo você uma pessoa muito preparada, mas mesmo que seja a melhor pessoa do mundo, sem um plano, sem uma equipe, ela não faz. É como agora, a gente saiu da Copa do Mundo, muito ruim o Brasil. Decepcionou. Meu neto chorou, todo mundo ficou triste, né? A Espanha ganhou, mas nós não tínhamos o time. A Espanha tinha um time que jogava combinado, né? O Yamal, o pessoal joga. Pô, aquilo, o Fernando foi lá e fez o gol, né? Você está fazendo, mas nós convidamos o Binho para nos ajudar, né, Thor? Você está aí, eu sou um ajuda, eu também dou aula no mestrado e doutorado sobre gestão e liderança, mas seria bom talvez o Binho mostrar um pouco como é que está andando o plano que você quer apresentar, né? Você já falou da importância para você de planejar, e o Binho também é um cara que passou por 5 ministros da educação, é um cara que foi meu secretário de Educação 4 anos, depois 8 no governo, depois virou governador e secretário de Educação, porque com Maria Correia, com o pessoal. Foi um período de grande prosperidade no Acre, que eu sonho que volte com você, governador, Tom. E eu tenho o privilégio de ter o Binho agora coordenando o meu plano de governo. Então, cara. Um dos maiores especialistas em planejamento. Olha aí, falando Obrigado, em primeira mão sobre o plano de governo do doutor, né? Dentre aqui. tantas as atividades que ele tem nessa campanha, nessa pré-campanha até agora, tá me dando o luxo e o prazer. O privilégio é meu. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é trabalhar em plano de governo,
que a gente vem fazendo desde 90. Todos os planos eu tenho participado. E eu quero agradecer especialmente porque nós temos uma turma muito grande. Para vocês terem uma ideia, são 14 grupos de trabalho. 14 grupos de trabalho fazendo esse plano. Nesse momento agora está todo mundo trabalhando, o trabalho distribuído. E aqui o importante, que a gente já vem discutindo com vocês há muito tempo, a cada passo eu converso com o Tó, com o Jorge, e a gente deu agora antes da gravação, a gente deu mais uma ajustada, que é um plano que ele vai se chamar para cuidar bem do Acre, né? Eu acho que fala tudo, é isso que vocês sempre desejaram, e dividido em 5 eixos, né? Então aqui a gente tem 5 eixos prioritários, dentro deles tem todas as secretarias, né? Então a gente tem o eixo 1, saúde, para cuidar das pessoas. No eixo 2, nós temos trabalho, emprego, renda e economia forte. No eixo 3, nós temos infraestrutura para desenvolver o Acre. No eixo 4, segurança e proteção da vida. No eixo 5, educação e desenvolvimento humano. Tudo isso, claro, organizando o Estado de novo, para que ele seja produtivo, para que ele faça bem para o Acre. Então, tenho certeza que esse plano vai estar em boas mãos com o nosso governador e vai ter um grande apoio do nosso senador para que tudo dê certo. Se você me permite, Tó, a gente tem que entender que o mundo é outro. A sociedade mundial, global é outra, está envelhecendo, o Acre tem problemas que não tinha na nossa época. Mas, pô, a gente estuda, a gente lê, a gente conversa, a gente pensa, né? A gente, quando não sabe, vai atrás de quem sabe, como o Binho está fazendo, trazendo especialistas. É claro que eu, sendo senador, eu não posso mudar a saúde do Acre, mudar a educação do Acre, mas você pode como governador, mas eu posso ajudar, né? Nós não podemos ficar refém desse negócio, desse emenda PIX, de orçamento secreto. Isso foi uma tragédia, os 8 anos do Acre foi uma tragédia, né? As coisas aconteceram nos outdoors. E eu tenho muita esperança. Você falou uma coisa tão bacana aqui, que você ajuda a fazer transplante, a salvar a vida, fazer um transplante de fígado, de rim. É uma coisa muito delicada da ciência. E isso tem que ser muito depurado, planejamento, a pessoa técnica, tudo tem que estar ali, né? E eu acho que o Acre está precisando disso. Eu estou falando, gente, porque eu tenho muito amor por aqui, eu estou triste de ver algumas coisas, mas eu estou cheio de esperança de que essas coisas vão ficar para trás. Então, esse teu compromisso de planejar, de ter uma proposta, de ter metas, de botar gente competente, ó, eu vou me animar muito se eu tiver senador, você tiver governador e a nossa causa é o nosso paciente, como você disse, o Acre. Mas esse paciente tá meio ruim, né? Jorge, o que me anima é isso também, porque o diagnóstico é muito ruim. Na medicina a gente diz que a gente tem que fazer um bom diagnóstico primeiro para depois ter tratamento. E o diagnóstico que eu faço hoje do Acre, ele é de um paciente grave na UTI, abandonado. Um estado que está se desfazendo na nossa frente, Binho. Um estado que já foi exemplo, um estado que já atraiu pessoas do mundo inteiro, um estado que hoje expulsa as pessoas daqui para fora por falta de oportunidades. Meus filhos decepcionados com o meu estado, que eu trouxe e que quis voltar para cá para criá-los aqui, quis que eles fossem acreanos, como tantos acreanos indo embora do Acre hoje por falta de oportunidade. Um estado que padece de 2 graves problemas, na minha opinião. A incompetência administrativa e a corrupção generalizada. Esse é o diagnóstico que eu faço do Acre hoje, Jorge. Se a gente não consertar essas 2 coisas, Bi, a gente não sai do buraco onde a gente se meteu. E um problema grave na saúde também, né, doutor Thor? Nós temos aí inúmeros problemas, nós temos inúmeras reclamações. Eu acho que é importante a gente até pontuar uma coisa, quando se fala sobre plano de governo, nós temos uma participação muito importante, tanto do Jorge quanto do Binho, que são 2 grandes referências de gestão aqui do nosso estado, tiveram os governos mais elogiados aqui dentro. Quando a gente pergunta para a população, inclusive o senhor já teve essa experiência, qual foi o governo? Sempre falam em Jorge e falam em Binho.
E tem uma participação muito importante da população. As pessoas, você conversa, você pergunta para as pessoas o que elas acham, quais são os problemas, o que elas querem agregar no plano de governo. E a gente percebe que, além desses 2 pontos que o senhor trouxe aqui para essa conversa hoje, fala muito sobre a saúde. Nós temos um problema grave no nosso sistema de saúde. E o que é muito importante é a sua experiência exatamente dentro dessa seara aqui no nosso estado. A saúde é o principal problema de todo mundo hoje. Todas as pesquisas mostram isso. Você conversa com qualquer um no seu bairro, na sua família, o problema da saúde. A saúde, ela não funciona, porque a saúde, Jorge, ela foi fatiada entre os políticos que usam a sua influência para que as pessoas tenham que se submeter a elas e para conseguir serviço de saúde. A gente precisa mudar isso completamente. As pessoas têm que ter a saúde como um direito para parar de se humilhar para o político para poder conseguir uma consulta na fundação, uma cirurgia. É isso que a política mal feita para interesse próprio, que é o que a gente tem no Acre hoje, se apropriando da saúde, fez com as pessoas. Olha, eu lembro também, né, o Tião sucedeu o Binho e o governo ia bem, e depois veio as crises, impeachment, aquela confusão, um monte de Acre isolado, e terminou que aquilo danificou muito o projeto nosso de governo. Mas uma das coisas que motivou o Tião a entrar na política foi o caos na saúde. Ele e Eduardo Farias trabalhavam, e no pronto-socorro tinha rato comendo pé de paciente. No pronto-socorro de Rio Branco, antes de eu ser governador. Uma vergonha, coisas... É o limite do limite, nós estamos perto disso. A saúde virou um negócio muito complicado, porque tem dinheiro, o governo, o Ministério da Saúde quer implantar, aí a gente pode ter de fato um hospital de referência. Essa tragédia do TFD, as pessoas saem de Feijó, de Tarauacá, são abandonadas lá em Cruzeiro do Sul, no hospital que eu construí, e não conseguem voltar para casa. Outros vão para Goiânia, são abandonados em Goiânia. Ficam aqui também ao bel prazer de uma data que nunca chega para uma consulta. Cara, eu vejo você como um remédio, porque também se a gente não cuidar da saúde, gente, nós vamos cuidar do quê? E óbvio, né? Tem outras coisas gravíssimas, segurança, educação e a tragédia da falta de oportunidade de trabalho. Eu vou ser incessante nisso, dentro do que pode fazer um senador, para o Acre voltar a ter bons projetos, trazer muito investimento, para gerar emprego, para a coisa acontecer, mas não no outdoor, não no orçamento secreto, não na emenda PIX, mas num trabalho feito com prefeitos, com o governo e uma parceria com o governo federal. O presidente Lula ajuda muito o Acre, mas o Acre não recepciona essa ajuda e perde muito. Eu quero ajudar para que essa grana, esse dinheiro chegue, os projetos possam acontecer. Agora tem que ter um plano. Já. O presidente Lula toda hora fala, olha, faça um bom projeto que a gente manda o dinheiro. Mas o pessoal não gasta nem um pouco de tempo com o projeto, só quer esquemas de corrupção, e o Acre voltou para a página policial. E o dinheiro volta. Hoje, o dado, Binho, é que da capacidade de investimento do Acre, só 35% é investido e executado. O nosso dinheiro já é pouco, porque a gente é um estado, né, que produz pouco, que tem questões de desenvolvimento. Eu lembro, no auge do seu governo, chegava a 90% de investimento do recurso disponível e executado. Hoje é 30%, 35%. As pessoas não têm capacidade, porque falta capacidade técnica instalada dentro das secretarias. E esse interesse que é o privado em detrimento do interesse público. E aí dá nisso. O Jorge estava lembrando, Jorge, eu estava rodando o interior. Hoje, os municípios como Chapuri, por exemplo, que fazia cirurgia de hérnia, cirurgia ginecológica, o centro cirúrgico está fechado. Em Tarauacá não tem um aparelho de ultrassom fazendo ultrassom. Mesmo com o programa do governo federal que tem, que é o que dá dinheiro para os estados fazer a operação, não faz uma cirurgia no centro cirúrgico de Chapuri. E já fez cirurgia complexa ali. Hoje, em Tarauacá, todo dia alguém me reclama porque não tem um ultrassom, o exame diagnóstico mais básico de todos. A gente está numa situação de caos completo. E aquilo que a gente estava falando, o interesse particular dos políticos fez com que a gente não construísse o nosso hospital universitário, porque eles não têm interesse, porque eles querem que as pessoas continuem dependendo da distribuição de favores pela troca de votos. A gente precisa acabar com isso. O direito da saúde é um direito das pessoas independente do voto de quem elas vão votar.
E o nosso desenvolvimento econômico é uma das coisas que eu mais estou estudando hoje, Jorge, porque saúde eu entendo profundamente, mas a crise do desenvolvimento econômico, ele é, talvez, depois da saúde, o nosso principal gargalo, porque é por isso que as pessoas vão embora do Acre, pela falta de oportunidade. Se a gente não consertar o nosso Acre, pelos próximos 10 anos, a gente vai falir esse Estado, porque os jovens que produzem estão indo embora, a nossa população vai envelhecendo com o tempo, e a gente não vai conseguir mais cuidar da nossa população pela falta de produção local. Então a crise econômica é seríssima e, de novo, falta planejamento, seriedade, trabalho em equipe. Eu só sei trabalhar ouvindo o especialista. E é assim que a gente vai fazer, Binho, como a gente está fazendo esse E plano é isso que aqui. nós temos, aqui. São 14 equipes de especialistas. Quantos, Binho? 14 equipes e cada equipe tem um conjunto de especialistas. De peso. De peso. E Capacitada, legítima né? também, né? É um plano participativo. As pessoas estão discutindo, debatendo, e é incrível a vontade, né? Todo mundo está animado de novo. As pessoas estavam tristonhas, agora estão muito animadas. E isso me deixa muito animado também, Tó, porque tudo que vocês estão discutindo aqui vai ter no plano, e um plano do Vera. Não vai ser um plano de gaveta, não. Um plano que vai acontecer. E Binho, eu queria que tu falasse um pouco a perspectiva que estamos pondo aí para o Thor, né? Que é essa construção para a juventude. Eu, por exemplo, acho que no mundo de hoje, eu andei o mundo inteiro. Tem uma coisa que está dando muito certo no Acre, as exportações. A gente tinha 40 milhões de dólares, o máximo que chegou. E agora, esse ano, o Acre deve exportar 130 milhões de dólares em pelo menos 7 cadeias produtivas, que vai desde que atinge o fazendeiro, atinge o agricultor pequeno, o extrativista com a Cooperacre, a empresa, o frigorífico, as empresas que nós criamos no governo, na época do Tião, do Porquito, bolado lá da época do Binho, a Acre Aves, tudo. Cara, o Acre está muito bem porque nós fizemos a Estrada do Pacífico. Eu acho que hoje, dos sonhos meus, assim, é a gente fazer do Acre ter a melhor internet disponível de graça em todos os municípios com fibra ótica. Eu sei o que é isso, porque isso ajuda a saúde, a educação e um novo emprego. O mundo está vivendo a era dos serviços. Isso para mim é juventude. Agora, a outra coisa, ninguém aposta em ciência e tecnologia, quer dizer, criar um grande centro de inovação e tecnologia aqui em Rio Branco, um grande. Eu, se for senador, vou trabalhar para isso. Outro lá em Cruzeiro do Que Sul. também é geração de renda. Que também é geração de renda. E aí, se possível, em cada regional a gente ter isso. Aí nós vamos ter o nosso jovem entrando, porque o talento a gente tem, mas a oportunidade a gente não tem. O jovem está, Binho, aí... Claro, isso vocês pediram sempre. De fundamental Então, importância, né, Binho? cobrança não falta dos dois aqui para colocar juventude. Então tem conectividade, ensino profissional, técnico profissional. Quer dizer, se quiser ir para uma universidade, vai, mas tem também uma oferta no ensino médio, profissional vinculado aos programas, aos projetos de desenvolvimento que nós estamos fazendo aqui. Está tudo casado. Perfeito. Tá bonito, na realidade tá bonito. Tá bonito, tá bem feito. Tá bem feito. Tá bonito porque tá bem feito. Acho que o plano que tá me dando mais prazer de fazer é isso. O Binho é um cara assim, ele coordenava as coisas desde a prefeitura, a área, né, com o Gilberto Siqueira, com outros, mas o Binho cuidava de setores. Além de ser secretário, depois ele acumulou ser vice-governador, ser secretário e coordenar uma parte do governo. A China, ela está desativando 12 mil profissões e criando outras 10 mil profissões, porque o mundo é outro. Quem é o político do Acre que está preocupado com isso, cara? Quem é qual o governo do Acre? E nosso tá no plano nosso. A gente repensar quais as oportunidades que nós vamos dar para o nosso jovem. Aí, um jovem não vai mais ter que ir lá para Santa Catarina, porque o Acre vai oferecer uma coisa melhor aqui. Ele não vai ter que ir atrás lá do João Pessoa, porque o Acre vai oferecer melhor aqui. Ele não vai ter que ir para São Paulo. Mas para isso a gente precisa de um governo que faça as coisas, que trabalhe honestamente, cara. Tudo que fala assim, no teu governo mudou o Acre, era bem pouco dinheiro, cara. Agora tem muito dinheiro, são 800 mil pessoas, que quase 100 mil foram embora. E eu não tenho nenhuma dúvida, Tom. Trabalhando honestamente, a gente faz as coisas. De maneira desonesta, não acontece nada. Eu acho que o Acre, por desonestidade, no sentido amplo, nos últimos 8 anos andou para trás. Mas eu não perco o meu otimismo, assim. Eu acho que o Acre tem jeito, a gente tem que acreditar no Acre, e mais do que isso, a gente tem que botar a cara a tapa, ir atrás de ajudar. Eu estou atrás de ajudar. Se quiserem, eu vou dar o meu melhor como
como senador, mas é no governo que as coisas acontecem. Então, por isso que é importante ter um plano e ter você liderando essa busca nossa de fazer o Acre ter um governo decente, competente, compromissado e que mude a vida do povo acreano e o Acre de novo. Sabe? E é bom lembrar que Thor, ele é aquele ponto diferenciado do grupo político que está aí hoje, de todos os pré-candidatos, né? Logo, o plano de governo também se diferencia, né? Não apenas pela participação do povo e pela contribuição, mas também porque, de fato, é um plano de governo que vai ser executado, porque nós temos um atual que foi mal elaborado e, além de ser mal elaborado, não é executado, né, Binho? Plano de brincadeira, plano de gaveta, né? Mas eu não queria esquecer de uma demanda que vocês fizeram, que está bem valorizada no plano, que é a valorização dos funcionários. O Thor abriu falando disso, abriu falando de uma estrutura, de um governo forte, capaz de realizar. E aí a gente só realiza com as pessoas. E nós temos muitos qualificados, muitos técnicos qualificados no governo que estão subutilizados hoje e desvalorizados também, desestimulados para fazer um bom trabalho, e a gente precisa valorizar, inclusive, além da formação e tudo, inclusive do ponto de vista financeiro, dos seus salários, para voltar a ter orgulho e estima profissional que eles merecem. Então isso também está bem garantido. Não existe transformação sem as pessoas que transformam. De modo algum. Então a gente não tem como cuidar das pessoas dentro do hospital sem uma boa equipe de profissionais. Não tem como formar as gerações do futuro, que o Jorge fala das novas profissões que ainda nem surgiram, que a gente tem que criar se não for investindo nas pessoas. Não tem como resolver o problema grave da segurança pública sem ser investindo em profissionais ali dentro, processos de trabalho. O Acre foi completamente abandonado do ponto de vista desse olhar, né, do plano e do indicador e da execução. A gente precisa resgatar isso. O nosso Acre está precisando da gente. O que está me animando também é isso, Jorge, assim, porque eu estou bem acompanhado de pessoas que gostam de trabalhar, que não têm preguiça, que sabem fazer, que sabem reunir equipe, que são éticas, que são honestas, que gostam do nosso Acre e que estão imbuídos comigo do mesmo propósito, de cuidar do Acre. O Acre precisa de cuidado, Jorge, ele precisa da gente, cara. É por isso que eu estou aqui contigo, é por isso que eu estou aqui com o Binho, porque é um chamamento. O Acre precisa da gente nesse momento, e as pessoas perceberam que ou a gente muda o nosso Acre agora, ou o nosso futuro não está garantido, o nosso futuro está comprometido. Nós vamos mudar esse Acre, Jorge. Vamos mudar esse Acre junto. Eu quero você lá do Senado me ajudando. Nós vamos ganhar esse Acre de novo para os acreanos. Se Deus quiser. Maravilha. Vamos sim. Gente, estouramos o nosso tempo, viu? Conversa boa essa que passa, a gente nem percebe, né? Mas maravilhoso bate-papo. Acho que deveríamos continuar esse assunto, ele é importantíssimo. Tem muitos pontos dentro do plano de governo que a gente precisa conversar. Mobilidade urbana, as pessoas reclamam muito. Educação, a gente está vindo aí de uma notícia de um suposto a corrupção aí dentro da educação, valor estrondoso, mais de 50 milhões. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Obrigada, Thor. Obrigada pela sua participação. Jorge, como sempre, contribuindo de forma extremamente positiva. Binho também, muito obrigada. Eu que agradeço, de coração. O próximo programa a gente não sabe de onde vai ser, né, ô Jorge? Mas certamente vai ser um cenário bacana. Posso falar? Pode. Quem sabe vai ser lá onde vai ser a convenção nossa, dia Quem 30. sabe? Acho que vai. Quinta-feira. Acho que vai um ao vivo. Não, mas, por favor, participe da convenção, a política é importante, vamos nos animar, essas palavras do Thor me animam a seguir tendo fé, que dias melhores virão, se Deus quiser. Virão. Temos um ótimo pré-candidato ao governo do Estado. Nós vamos cuidar do Acre, Marcelo. Está precisando de cuidado. E é por isso que eu estou vindo. Sabe muito bem o que tem que fazer, né, doutor? É isso. Bem acompanhado. Planejando. Com planejamento a gente cuida. E com duas pessoas que sabem muito bem como executar, né? É isso. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Gente, chegamos ao final de mais uma conversa, como sempre, maravilhosa aqui no Aqui Tem Acre, dessa vez com o Dr. Thor,
com o governador Binho, o senador Jorge Viana. Já convido você a participar da nossa próxima conversa, viu? Sempre com temas importantes, conversando sobre o Acre, sobre o desenvolvimento do Acre, sobre o amor pelo Acre, viu? Seja sempre bem-vindo por aqui, eu te aguardo na próxima.